O Capital, livro 1, Karl Marx. Considerações sobre o método, José Arthur Gianotti. Continuação. Na lógica hegeliana, tais diferenças vão se adensando até formar uma contradição que se resolve constituindo numa totalidade superior. A contradição se superaria guardando os elementos anteriores modificados. É a famosa Aufhebung, mesmo do ponto de vista idealista, isto é, de que todo o real é logos, espírito. A solução hegeliana não deixa de levantar problemas. F.W. Schelling, que na juventude foi amigo íntimo de Hegel e na velhice se tornou seu mais ferrenho adversário, sempre sustentou que numa contradição nunca se resolveria sem deixar restos. Por certo, ambos não advogam a mesma noção da negatividade. Obviamente, a dialética marxiana não poderia almejar um escopo tão vasto. Continua buscando no concreto uma negatividade capaz de transformar as oposições, em particular as lutas de classe, numa contradição em que um dos termos fosse capaz de sobrepujar o outro e, por fim, aniquilá-lo por completo, ainda que conservasse o conteúdo das partes. Esse é o sentido mais profundo da revolução. O Capital não estuda a história da luta de classes, mas procura deslindar as articulações do modo de produção capitalista como um todo. Seu objetivo, seu projeto é conduzir as diversas categorias geradas pelo desenvolvimento do comando do capital sobre o trabalho até aquela contradição máxima entre o capital social total e o trabalhador geral. Essa desenharia o campo de batalha em que os adversários, reduzidos às expressões mais simples, poderiam enfrentar o combate final em que eles mesmos perderiam sua identidade e fechariam o processo de conformação do ser humano, que, por ser a história da servidão, se abriria como história da liberdade. Marx afirma que toda história é a luta de... Marx afirma que toda história é a história da luta de classes. No contexto de seu pensamento maduro, essa tese encontra guarida no mesmo sistema capitalista e espera que a crítica da economia política confirme suas teses de juventude. Ao capital total corresponderia o proletário total, o proletariado organizado em classe revolucionária. Mas o desenho dessa figura depende do funcionamento da alienação, principalmente quando ela se desenvolve nas figuras mais complexas do capital e do próprio trabalho. Em sua forma plena, o capital se mostra um processo autônomo no qual ele mesmo gera naturalmente lucro. Repito, em sua forma plena, o capital se mostra um processo autônomo no qual ele mesmo gera naturalmente o lucro. A terra, renda e o trabalho, salário. Vou repetir. Em sua forma plena, o capital se mostra um processo autônomo no qual ele mesmo gera naturalmente lucro, a terra, renda e o trabalho, salário. Numa das páginas mais belas do livro 3 do Capital, a alienação da mercadoria assume a forma de uma lei natural. Do investimento brota o lucro do mesmo modo que o cogumelo brota da terra seca. Digo melhor, que o cogumelo brota da terra fresca. Adquire tal autonomia que o dinheiro investido num banco produz juros muitas vezes sem relacionamento direto com o funcionamento da economia como um todo. A crise do sistema financeiro atual que o diga. A relação direta entre trabalho e salário encobre o fato de que esse trabalho deve entrar no sistema como mercadoria e que somente é produtivo de valor sob o comando do capital, na medida em que produz mais valor. Desse modo, o trabalho do capitalista e de todos os serviços que não são produtivos, desse ponto de vista, a despeito de serem indispensáveis. A mesma aula é produtiva de valor a ser proferida numa escola particular que visa o lucro, mas deixa de ser quando ministrada numa escola pública. Só podemos apontar essas linhas em que se assenta a crítica marxista da sociedade capitalista. Mas convém retomar alguns problemas levantados pelo próprio desdobramento das formas categoriais. No plano do pensamento meramente abstrato, é fácil passar do modo de produção simples da mercadoria, MD, que o modo de produção capitalista. Basta cortar a sequência e começar pelo dinheiro, DMD. Mas o processo mudou de sentido. O proprietário de D não é um entesourador,
mas alguém que acumula dinheiro para investi-lo em busca de lucro, sempre tendo um sistema legal ao seu lado. A sequência se mostra então como DMD, MD, em que cada aspas representa um delta, um acréscimo de dinheiro ao dinheiro investido, ou melhor, do capital. De onde surge esse delta? Os fisiocratas achavam que a diferença nasceria da produção agrícola, e o próprio Marx, na juventude, acompanhou aqueles que viam mais valor, êmbolo do processo, brotando do próprio comércio. A teoria do valor de Ricardo lhe permitiu explicar a diferença entre o capital investido e o capital recebido como fruto do exercício da força de trabalho. Em muitos termos gerais, podemos dizer que, tendo o capitalista comprado essa força por seu valor, vale dizer pela quantidade de trabalho abstrato socialmente necessário para a sua produção e reprodução, cria as condições do excedente ao deixar que o trabalho morto, o valor da força da mercadoria força de trabalho, se transforme em trabalho vivo. A atividade do trabalhador se faz sob o comando do capital segundo suas leis, e o produto lhe pertence de iure. O mais-valor ou mais-valia resulta, pois, da transformação do valor de uma mercadoria que vem a ser pago depois do seu valor de uso, sob o comando do capital, recria o antigo valor de troca com uma substância capaz de aumentar por si mesma. Note-se que no plano formal categorial, a criação do excedente fica na dependência de que a mercadoria-trabalho se mantenha reificada como fetiche. No plano histórico, porém, esse crescimento aparentemente automático depende da acumulação de riqueza capaz de comprar força de trabalho, livre no mercado que na Europa se cria a crise do sistema feudal. Mas essa solução teórica tem resultados políticos extraordinários. Engels e seus companheiros dirão que Marx descobriu a lei da exploração capitalista, pondo assim a nu a natureza econômica e a política da exploração da classe trabalhadora. E todo o movimento operário aos poucos foi sendo conquistado por essa ideia. Na verdade, essa prova teórica não basta para alimentar uma política que não esteja associada a uma situação de crise. Em condições normais, a venda e a compra da força de trabalho se dá por um intercâmbio justo e juridicamente perfeito, em particular nas condições de sobreemprego. Além do mais, a mera consciência de que o sistema capitalista produz tanto riqueza como mais triste miséria não cria por si só movimentos revolucionários. Daí a importância da crise do próprio capital, a disfunção e disjunção do sistema para gerar condições políticas capazes de afetar o funcionamento da produção capitalista. É sintomático que os teóricos da Revolução sempre tenham sublinhado a necessidade de lideranças que proviessem de fora da classe operária. Não é essa uma das teses de Lenin? Mesmo do ponto de vista político, entretanto, é preciso ter uma visão panorâmica do modo de produção capitalista para que se compreenda o sentido pleno de sua contradição. Rosa Luxemburgo costumava salientar em suas lutas contra o leninismo que os líderes marxistas se contentavam em ler apenas o livro 1 do Capital, deixando de lado as formas mais definidas da reificação. Se este livro, na verdade, junta capítulos mais formais com outros de mera investigação histórica, termina estudando a lei geral da acumulação capitalista sem adentrar-se nas condições de suas crises. O livro 2 analisa o processo de circulação do capital e o terceiro é o que faz o balanço completo do processo. Nele se examina as relações da mercadoria e do dinheiro, a transformação do dinheiro em capital, a produção do mais-valor absoluto, assim como do mais-valor relativo, a transformação do valor em salário e outros momentos formais muito mais próximos da experiência concreta de que vive as grandezas e as misérias do mundo capitalista. Mas não se fecha numa teoria da revolução. A política marxista foi construída na base de outros textos de Marx e de Engels, e como sempre foi posta a serviço da revolução, não é estranho que vários autores reclamem da ausência de uma análise mais completa do jogo político como tal. Nesse campo as divergências se multiplicam. Marx só publicou o livro 1 do Capital. Ao falecer em 1883, deixou uma fabulosa quantidade de material que passou a ser trabalhada por Engels. Em 1885, Engels publicou o livro 2 e em 1894 o livro 3.
É nesse último que as condições da crise do sistema deveriam eclodir, pois é na sua totalidade que as contrariedades básicas se conformariam em contradições produtivas. Já no livro 1, Marx havia mostrado que a constituição do valor da mercadoria depende de todos os agentes. Já no livro 1, Marx havia mostrado que a constituição do valor da mercadoria depende de que todos os agentes terminem tendo acesso aos progressos tecnológicos que potencializam a sua produtividade do trabalho. Somente assim é possível que se crie uma única medida do trabalho abstrato socialmente necessário, operando em qualquer ramo produtivo. Sem esse pressuposto, os mercados não tenderiam a se unificar, o alinhavo dos diferentes capitais explodiria em direções diversas. Por sua vez, o movimento proletário perderia sua dimensão unificadora internacional. No livro 3, Marx introduz a noção de mais-valor relativo, aquele excedente de que o capitalista se apropria antes que seus concorrentes consigam ter acesso a novas tecnologias. Conforme se desenvolve, o capital se associa ao desenvolvimento tecnológico e à transformação das ciências em forças produtivas. Somente mantendo o pressuposto de que no final do processo todos os capitalistas teriam acesso às inovações tecnológicas é que se cria a tendência a uma redução da taxa de lucro. Essa tendência seria o ponto nevrálgico em que explodiria a contradição. Marx sempre apostou nesse pressuposto, mas o capítulo em que trabalha tal questão descobre tantos fatores que freiam essa tendência que nem todos os intérpretes chegam a uma conclusão definitiva. Até que ponto o mais-valor relativo começa a emperrar a reposição do sistema?